Nossa, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, aleluia, meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e as misericórdias do Senhor duram para sempre, aleluia, aleluia, grandioso é o Senhor. Futuca essa pessoa que está ao seu lado e fala: varão, você está aqui? Varoa, você está aqui? Glória a Deus, o Senhor, Ele é bom. E eu estou na incumbência de trazer uma palavra do Senhor a vocês nessa noite. Uma palavra que tem mexido comigo há meses. E toda vez que eu tento liberar ela, o Senhor fala: não é hora, né? Porque alguma coisa acontece. Mas sabemos que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Amém? E nessa noite, nós temos quem nos visita aqui. Vamos reconhecer os visitantes aqui nessa noite. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui. Aqui tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém só aqui? Vamos receber os nossos convidados nessa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Lucas. Lucas 1. Aleluia. Sei vocês, mas eu estou tremendo aqui em cima, gente de Deus. Glória a Deus, o Senhor, Ele é bom e maravilhoso. Nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Nós vamos ler a história de duas mulheres. Duas mulheres que tiveram um encontro. E o título dessa mensagem é: com quem você tem se encontrado? E vamos ser dinâmico nessa noite. Pergunte a alguém do seu lado aí: com quem você tem se encontrado? Vamos? Com quem você tem se encontrado? Nessa noite eu quero dizer uma palavra para você tão gloriosa que mexeu comigo. Eu compartilhei ela um pouco lá no Retiro das Leoas. E que retiro de leoas, gente! Meu Deus! E se prepare que nós vamos ter o culto após retiro. Daqui uns dias. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez naquele lugar. E vocês, igreja, não se assustem quando vocês verem umas mulheres grávidas. Porque naquele lugar foi tomado de mães. Vão ser mamães pela segunda, pela terceira vez. Mamães que vocês não acreditam que quiseram se colocar ali na brecha como uma mãe. E eu quero falar de duas mulheres. Duas mulheres que são totalmente diferentes uma da outra, que tiveram as suas vidas transformadas. Duas mulheres que estavam em duas fases diferentes da história. Uma era prometida, uma menina virgem, nova, prometida a um noivo, que estava pensando e gerando expectativas. Por outro lado, uma mulher já idosa, uma mulher que já estava ali na sua fase final ali. Mas essa mulher não perdeu a esperança. E quando essas duas se encontram, quando a história dessas duas mulheres se encontram, faz algo saltar dentro de nós. Começamos com essa jovem que estava prometida ao casamento entre os seus 15 e 16 anos, vivendo a sua vida com grandes expectativas. E a outra já vivendo uma idade avançada. E naquela época, se você não tinha filho, era considerado algo muito ruim. Porque para uma hebreia não ter filho era algo complicado. Era visto como um desfavor do Senhor. Era visto como algo de punição, como um certo juízo. Mas aquela mulher não perdeu as suas esperanças. A Bíblia diz que ela foi achada irrepreensível diante do Senhor. E aquela mulher estava ali, estéria, cheia de vergonha, de olhar as pessoas que estavam à sua volta e olhando aquilo tudo. Mas um dia algo aconteceu.
Lá em Lucas, eu vou ler um texto extenso e eu peço paciência aos irmãos, mas só esse trecho no Lucas 1:25 diz assim: isto é obra do Senhor, agora Ele olhou para mim favorosamente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Eu quero falar com você que o encontro de Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João, promoveu algo na história. Promoveu algo na história que mudou a minha vida e mudou a sua. Que se você está aqui, nós somos alcançados por essa história. Esse encontro de gerações, esse encontro de mulheres totalmente improváveis, num cenário totalmente hostil naquela época. Mas elas tiveram um encontro. Elas tiveram um encontro. E vamos ler lá em Lucas. Nós vamos ler do Lucas 1, do 5 ao 37. Eu vou ler numa versão mais atualizada do que essa que eu tenho aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu telefone, onde você quiser. Mas vamos ler, diz assim lá em Lucas 1, 5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abadias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram juntos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas ele não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdote, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Tem umas versões que fala temor. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, não tenha temor, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho. Você dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, do Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, é minha mulher de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até um dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, e estranhando a sua demora no santuário, quando saiu não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante ao povo. E no 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré.
na cidade da Galileia, a uma virgem prometida a casamento, certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essa palavra, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus e ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Sobre o seu reino jamais será fim. E perguntou Maria: como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo lhe respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois não há nada impossível para Deus. E respondeu Maria: eu sou a sua serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aleluia, aleluia, esse é o poder do nosso Deus. Aleluia, eu não sei você, mas lendo essa passagem, meu Deus, como que Deus falou comigo. E eu ministrei parte dela no Retiro das Leoas, essa parte de ser serva. Mulheres, nós precisamos compreender que se o nosso coração estiver disponível ao Senhor como serva, Ele virá e fará o impossível na sua vida. Não são os seus títulos ou o seu degree, nada disso, os seus diplomas que vai te levar a um lugar em Deus. É o seu coração alinhado com a vontade perfeita do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Duas mulheres com duas histórias de vida bem diferentes uma da outra, porém sendo visitadas pelo Senhor para que as suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Uau, que história de duas mulheres! Na perspectiva humana, Gabriel, muitas vezes nós vamos pensar que ele poderia ter chegado atrasado na vida de Zacarias e Isabel, pois eles já eram avançados de idade e ainda era estéril. De igual modo, parece que o anjo Gabriel chegou muito apressado na vida de Maria, porque ela ainda ia se casar, era virgem, mas aí iria ficar grávida. Deixa eu dizer para você, na perspectiva do céu, existe o tempo correto para todas as coisas alinharem. Quando nós entendemos que o nosso coração, a nossa linhagem, ela é sacerdotal, nós alinhamos o nosso coração com a vontade dele. Muitas vezes nós achamos que ele está atrasado, querido. Segura a promessa que ela vai chegar. Segura a promessa que ela vai chegar. Não adianta você querer dar o seu passo, colocar a sua mão, porque você não vai atrasar nada, porque o próprio Deus vai te parar e dizer: querido, acalma a sua alma. Eu estou no controle de toda a situação. Eu estou no governo de toda a situação. Então é hora de nós aquietarmos o coração, porque quando essas histórias elas vêm da Bíblia para nós, é para dizer que nada fugiu do controle do nosso Deus. Aleluia! 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 Na perspectiva divina, o anjo chegou na plenitude dos tempos, quando todo o cenário já estava pronto para o Messias nascer. Sim, o Messias, o desejado da nação. Eram dias difíceis que Maria vivia, que Isabel vivia, eram dias difíceis. Eram dias que Herodes reinava, aquele rei poderoso, mas ele era perverso. Mandou matar um monte de criança, fez atrocidades na história dele.
Mas mesmo assim, quando o anjo olhou, quando o Senhor olhou e disse, ali existe uma família que uma promessa não se cumpriu. Ali existe alguém clamando diante de mim dia e noite. E assim o Senhor enviou o seu anjo para contemplar aquela família. Queridos, a promessa da parte do Senhor, ela chega. Ela chega no tempo certo e correto. Eu não sei quais são as expectativas que você entrou aqui nessa noite, de coisas que você ouviu muito tempo atrás. A minha voz nessa noite é uma voz profética, para atiçar o que está dentro de você, para te dizer, o Deus não perdeu a promessa que Ele derramou sobre a vida, na sua vida e da sua casa. Não perca as esperanças. Não olhe um cenário caótico que está aí fora e vai se esconder debaixo da sua cama ou dentro de um lugar. Não. Põe-se na posição daquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Quantas lições nós tiramos dessa história? O anjo fala sobre 2 nascimentos, do precursor e do Messias. Ambos são frutos de um milagre. João nasce de uma mulher estéril. Jesus nasce de uma virgem. João nasce de pais da sua idade avançada. E Jesus nasce da operação sobrenatural do Espírito Santo. 2 famílias com cenários improváveis de algo acontecer. 2 famílias que às vezes as pessoas olhavam, meu Deus, o que vai sair daí? Dos julgamentos. Porque para julgar, meus queridos, aparece um monte de gente. Não se preocupe com isso. Mas quando Deus olha e fala, queridos, aguente um pouco mais. Tenha paciência um pouco mais. Queridos, nós precisamos compreender que as promessas de Deus, elas chegam. E eu quero desafiar aqui os sacerdotes. Aquele homem entrou ali para fazer o seu serviço. O sacerdote, erga a sua cabeça dentro da sua casa. Mesmo que às vezes o cenário caótico da sua casa esteja todo perturbado ou com uma certa inquietação, saiba que Deus é Deus e Ele é justo. E todas as coisas vão ser colocadas em ordem uma vez que você se encontra irrepreensível diante do Senhor. Não deixe que as promessas se acabem por um cenário que às vezes você não está tendo fé para acreditar que Ele pode mudar. Ele é o Deus do impossível. E Ele opera milagres ainda nos dias de hoje. E nós precisamos tomar posse disso. Deus continua buscando os improváveis, pois a Bíblia é cheia de pessoas improváveis. A Bíblia está repleta de pessoas que você fala, vai sair alguma coisa daí de Nazaré? Sim, vai sair. Aquele que hoje eu e você possamos adentrar do Santo dos Santos e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Oh, aleluia! O escritor Henderson diz, a extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Quando nós achamos que está tudo perdido, quando nós achamos que está tudo um caos, que a casa está derrubada, que você não vai mais olhar, olhe para os céus. Todas as estrelas, elas põem em fila, quando o Senhor chama cada uma delas. Ele conta as areias do mar. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelos tem na sua cabeça. Ele não perdeu o controle de nada. Então nós precisamos juntar forças da onde não tem. Precisamos entender que tudo que Deus está se movimentando, Ele está se movimentando na ordem perfeita dos tempos que Ele tem nas mãos dEle. Aleluia. Então teve o encontro de Zacarias. Em virtude de não haver, deveres sagrados, um número suficiente para todos os sacerdotes lançarem-se sortes para ver quem cumpria cada função.
Oferecer incenso era considerado um grande privilégio. Um sacerdote não podia oferecer incenso mais de uma vez na sua vida inteira. E alguns sacerdotes nunca receberam um privilégio. O dia do sacerdote Zacarias entrar no lugar santo para queimar incenso chegou. E chegou por sorteio, portanto esse era o momento mais importante da sua vida. Quando Deus quer nos encontrar ou enviar os seus anjos, devemos temer e ser achados em nosso coração voltado ao Senhor, pois a sua perseverança é que vai te levar ao lugar do encontro. É a sua perseverança, é a sua disposição diante do Senhor. Aquele homem foi achado por Deus, não simplesmente por um dia banal, mas era o dia dele entrar naquele lugar. E o anjo estava à sua espera ali. Você imagine Zacarias olhando para sua esposa, porque quando o tempo vai passando, nós vamos ficando mais maduras, né, mulheres? Mais experientes. Mas algumas coisas vão mudando, e graças a Deus pelos recursos de hoje em dia, que a gente consegue botar a cor em dia do cabelo. Mas muitos maridos não têm mais aquela cabeleira de antes. E graças a Deus que tem recurso que às vezes ainda dá certo. Mas aquele homem foi sorteado. Você imagina o coração daquele homem olhando para sua esposa. Olhando a sua vizinhança, aquela criança aí, o povo que gosta de ter menino é povo hebreu, gente. É uma renca. Quando tem muitos de uma vez. Aquele homem saiu, se alinhou. Ela provavelmente preparou a sua roupa. Botou todos os seus requisitos e ele foi até o templo. Ele deve ter entrado ali com o coração com muitos pensamentos. Mas já de idade, imagina, Senhor, escute a minha oração. Senhor, eu quero filhos. E muitas vezes, já orando nesse estado, não sei como seria a fé de Zacarias naquele momento. Mas ele creu. E chegou a hora dele entrar naquele lugar. Quando tudo parecia impossível, porém Deus reverteu a situação de Zacarias. Não apenas teve um filho, mas sim o maior nascido de mulher. Aquele que apresentou pessoalmente o Redentor de Israel. E qual é a promessa de Deus na sua vida? Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nos céus, porque essa palavra já estava formada nos céus. E Zacarias entrou ali, e ele tomou posse daquela herança. Ele tomou posse daquilo, e a sua oração foi ouvida. Que levante os sacerdotes. Nessa noite, homens, levantem-se para gerar a voz profética sobre a sua casa. Levante as suas cabeças para liberar a voz profética sobre os seus filhos. Independente da situação dos seus filhos, independente se eles estão professando a mesma fé que você, eles são a sua herança e nada mudou no céu. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. E filhos que estão aqui me olhando, não pense que a sua voz profética foi calada porque você não teve um pai que se posicionou. Use, filhos, a sua voz profética para trazer cura na sua casa, sobre a vida dos seus pais. O erro dos seus pais não pode te limitar a você ser uma voz profética na sua geração. Eu sei que existem traumas, eu sei que existem tantas coisas, mas isso não pode parar aquilo que foi gerado dentro de você. Não pode te limitar de você não ouvir os céus e estar com o seu coração alinhado naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Essa noite é uma palavra para você se mover no seu interior e dizer: eu preciso levantar a minha voz profética para alinhar as coisas que estão às vezes bagunçadas dentro de você mesmo. Porque muitas vezes o maior inimigo está aqui dentro, não está lá fora. Porque nós colocamos limitações em nós mesmos.
E deixamos de crer que aquele que pode mover uma montanha, pode mover o coração seu sim. Aleluia. Aleluia. Que levante os filhos com uma voz profética nesse tempo. Famílias, continue clamando pelos seus parentes. Não percam a esperança da salvação da sua família. Ei, Ele é justo, mas se acha irrepreensível em obediência diante do Senhor para que isso aconteça. Muitos de nós nos paramos na metade do caminho, porque nós deixamos que as nossas limitações nos paralisem e não nos deixem avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E quais são as limitações que já fizeram você abandonar as promessas de Deus para você? O que foi falado para você? O que o diabo sussurrou? Qual foi a mensagem que você ouviu e você levou a cabo no seu coração que paralisou a promessa de Deus? Paralisou a promessa de Deus. Orações antigas ainda encontram ego no ouvido de Deus. Orações antigas ainda encontra eco no coração de Deus, no ouvido de Deus. Não pare de clamar pela sua promessa. Não pare de clamar pela sua família. Não pare de clamar pela sua cura. A cura vem do alto, pois é o nosso Senhor. Eleva os meus olhos a quem? Ao alto, ao Deus vivo de Israel, porque o meu socorro vem dele. Crente, vamos nos mover a um lado profético da nossa vida, que é declarar com a nossa boca aquilo que Deus fez já em meu e seu favor. Aleluia! Com quem você tem se encontrado? Com quem você tem se encontrado esses dias? Com quem que você tem ouvido? Você tem ouvido notícias de morte ou de vida? Tudo aquilo que você escuta e processa, aquilo é feito na sua vida. Você tem um acabo de gerar vida, mas de destruição ao mesmo tempo. Por isso, nós precisamos ter encontro com pessoas e com aquele que pode mudar a minha e a sua história. Aleluia! Aleluia! Maria, por sua vez, se agitou, pois temeu a saudação do anjo. Pois foi agraciada por Deus a ser mãe do Salvador. Maria conhecia Deus. Maria conhecia Deus. Maria escolhida para carregar em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Messias, Rei dos Reis. E o anjo explicou a Maria como iria acontecer. E as suas palavras lá em Lucas 1,38 que soltou. Respondeu Maria, sou sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria se colocou à disposição de Deus, em submissão a enfrentar todos os riscos dessa obediência. A Bíblia diz que José pensou em divorciá-la. E Maria não se importou. Maria disse sim ao Senhor. Mesmo temendo pela sua vida. Mesmo temendo aquilo que ia acontecer. Ela teve fé para encarar aquilo. Ela teve fé e convicção em seu coração daquilo que ela estava ouvindo. Muitos de nós recebemos algo de Deus, mas a gente quer escutar o vizinho que está totalmente paralisado na sua vida, que não tem testemunho nenhum, mas quer meter o bedelho aonde Deus falou. Acorda, crente, dê voz profética ao Senhor, dê a voz que vai ecoar no seu coração de Deus, não aqueles que querem matar o sonho de Deus em você. Maria sabia exatamente o que poderia acontecer com ela. Maria poderia ser despojada, Maria poderia ser apredejada, Maria poderia acontecer tantas coisas com ela. Mas ela encarou aquela situação, porque ela creu naquele que estava diante dela. Ela creu nas palavras daquele a quem ela conhecia. Mas a obediência de Maria
traria consigo grande honra, toda a vida no presente que representava um risco enorme para a reputação e grande prova para a sua fé. A sua obediência e submissão diante de Deus vai requerer um nível de fé maior seu. Porque é fácil dizer quando as coisas estão tudo bem. É fácil submeter a um padrão que está tão bonitinho aos seus olhos. É fácil querer estar diante de Deus de pessoas com uma certa fama ou com uma certa responsabilidade. Mas aquilo que está dentro de você tem que ter a convicção de quem você está obedecendo e submetendo. Mesmo que seja um caos, mesmo que seja uma coisa fora do comum, mas se aquele que te prometeu, ele é fiel e justo para cumprir a promessa que ele tem para a sua vida. Então o seu nível de fé precisa aumentar. Porque para andar nesse nível de obediência e submissão, nós precisamos ter fé, queridos. Nós ainda podemos falar abertamente, nós ainda temos esse templo, mas vai chegar um dia que nós não vamos ter. E aí, quem vai falar no seu coração? Com quem que você vai ter encontros? Por isso que a Bíblia, ela precisa estar aqui dentro. A Bíblia precisa estar enraizada, porque é essa palavra que muda, é essa palavra que traz vida, é essa palavra que traz cura, é essa palavra que vai nos levar a um nível maior de entendimento e relacionamento com o Pai, Deus Todo-Poderoso. Maria conhecia a Deus. Crente, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Você sabe quem são os seus atributos? Você sabe o que Ele diz a seu respeito? Eu não estou falando de promessas, que antigamente tinha uma caixinha de promessa, que a gente abria e ali tinha uma promessa. Não é esse tipo de promessa. Não é isso que eu estou falando nessa noite. É uma promessa muito maior. É uma promessa muito maior, queridos. Ele vai voltar. Essa é a promessa maior. Ele vai voltar. E como é que Ele vai te achar? Como é que vai estar o seu coração diante de Deus? Quem são a sua casa? Porque eu vou ter que dar compromisso da minha casa. Quem são as suas filhas em Deus? Quem são os seus filhos em Deus? Quem é a sua mulher? Quem é o seu marido? Quem é aquele prometido ou a prometida sua em Deus? Ah, meu Deus. Muitas promessas de Deus que são liberadas em nós, nem todos à nossa volta vai entender. Mas a permanência da promessa vai ser vista e compreendida por muitos que têm o mesmo espírito que o seu. Então, às vezes, muitas loucuras vai ser para um, mas quando muitas vezes nós entendemos que nós somos ligados a um propósito, a algo maior, aquela vai testificar em meu e seu coração. É o mesmo Espírito, é a mesma conexão daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Ele está fazendo. Isabel idosa e estéril, Maria é jovem e virgem, dois problemas completamente diferentes, que ainda assim não seriam impedimentos para cumprimento da história da salvação. Aleluia! A promessa que a virgem conceberia e daria à luz, está lá em Isaías 7,14, estava se cumprindo e cumpriu-se em Maria. Aleluia! Aleluia! Vocês imaginem, do alto lá de cima, Deus olhar uma menina, com os seus planos de um casamento, porque casamento era muito sério naquela época, era algo de vida ou morte. A pessoa se dedicava de uma tal maneira que dá vergonha dos casamentos de hoje. Pronto, falei. Nós não compreendemos isso.
se coloca disponível para aquilo que Deus quer fazer, tudo é transformado. Há uma agitação interna. E essa agitação vem do Espírito para a sua vida. Vem do Espírito. E nós temos lá em Lucas, vamos lá, 1:39 e 40. E naqueles dias, dispôs-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, em uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E ouvindo essa saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou tomada, possuída, envolvida pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. De onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Ei, quando você gera algo de Deus e encontra outra pessoa que compreende o que você está gerando, há uma agitação celestial. Há uma agitação celestial naquilo que você está pronto para perceber e viver da parte de Deus. As crianças se agitaram ali no ventre. E Isabel reconheceu o que Maria carregava. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Como que alguém ia saber que aquela criança estremeceu de alegria? Ela estava dentro do ventre. Queridos, é o próprio Espírito testificando em mim e em você. Quando nós geramos, encontramos com pessoas que estão gerando a mesma coisa, o mesmo propósito. Tudo muda dentro de você. Você começa a ser alinhado e posicionado naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia! Aleluia! E Maria vai ao encontro de Isabel. Maria vai para regiões montanhosas da Judeia e o trajeto é bem difícil e complicado. Mas Maria desconsiderou todos esses riscos, porque o risco maior ela já correu ao encontro de Isabel. Essas duas mulheres estão ligadas intimamente na história do Messias. Maria sauda a Isabel, mãe do Salvador, cumprimenta a mãe do percursor. Que encontros, queridos. Eu falei lá no retiro, que esse encontro, imagine, se lá tinha um bolinho, ou se tinha um pão asmo, ou se tinha, que conversa que foi essa entre Maria e Isabel? Que presença gloriosa naquele local. Imagine, de repente o próprio anjo, se já teria passado por ali, estava ali testificando. Queridos, essa história dessas duas mulheres com idades diferentes, com seus backgrounds diferentes, nos mostra que eram pessoas comuns, como eu e você, com quem nós temos nos encontrados nesses dias. Com quem, igreja, você tem se encontrado nesses dias? Será que está tendo uma agitação dentro de você? Será que está tendo uma agitação celestial dentro de você? Será que está tendo a mesma convicção que você tinha quando você disse sim para Jesus? Uau! Lucas 1:41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz ela exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é a você que dará a luz. Mas, porque eu sou agraciada ao ponto de você vir me visitar. E aquela história rendeu bons, longos 3 meses. Porque Maria ficou ali com Isabel mais 3 meses. Sabe, muitas vezes nós achamos que a gente às vezes precisa de pessoas com a mesma idade que a nossa. Isso aqui nos ensina, por que essa mulher foi buscar ela tão longe? Porque era longe de uma região para outra, com riscos de assalto, vários riscos ali naquela estrada. Mas ela não temeu, porque ela sabia
que ali ela ia encontrar respostas que ela precisava. Aonde você tem buscado as suas respostas? Aonde você tem depositado a sua confiança? Não busque pessoas, às vezes, que você acha que tem um nível. Busque pessoas que estão gerando a mesma coisa que você. Busque pessoas que vão estar com o mesmo espírito ligado aos céus que você. Não ande com pessoas que não vão estar querendo ir para o mesmo lugar que você. Pare e analise aqueles que estão sentados à sua mesa. Pare e analise aqueles que vocês estão ouvindo ou dizendo coisas que não é para vocês dizer ou fazer. O nosso Deus, Ele é fiel e não há nada impossível para o nosso Deus. Com quem você tem se encontrado? Ande com pessoas que estão gerando o mesmo propósito que você. Aleluia! Aleluia! E se você está aqui nessa noite seca e seco, que não estão gerando já há um tempo, deixa eu dizer, essa é uma oportunidade para você gerar algo em seu coração. A voz profética é liberada nos dias de hoje para dizer que o Rei da Glória é o mesmo Deus ontem e vai ser amanhã e depois da manhã e depois, porque Ele não mudou e não há variação de dúvida nos pensamentos de Deus para a sua vida. Aleluia! E nós precisamos compreender isso. Com quem você tem se encontrado? E se tem pessoas aqui que já cansaram, eu cansei de tudo, ó vida, ó céus, e sai chutando os cachorrinhos, periquito, papagaio. Deixa eu dizer, alinha sua alma, querido. Olhe o sol, já mudou de cor, porque nós já entramos numa nova estação. E se você está no verão, querido, eu estou me preparando para o inverno, porque vai chegar a nova estação de Deus. Eu não posso usar roupa de verão no inverno, senão o que vai acontecer? Eu vou ficar com frio. As estações passadas são marcadas como aprendizado, não como levar adiante, porque o inverno passou, o verão passou, mas o inverno está chegando. Os tempos mudam, as estações mudam, e por que você continua ainda estéril? Para não gerar aquilo que Deus já mandou você gerar e você está teimando. Ah, mas naquele retiro nasceu um monte de parteiras. Cadê as parteiras que foram geradas naquele retiro? Porque eu sou uma para trazer vida e vida. Porque aquele que me deu vida em abundância. Aleluia! Aleluia! E essa vida quer fluir da sua vida. Queridos, vocês não foram achados para ser agente de morte para ninguém. Para ninguém, queridos. Da sua boca tem que jorrar águas vivas. Tem que jorrar bênçãos. Tem que jorrar promessas de Deus. Mas pare de achar do seu lamento. É morte, chega. Chega. É hora de nos colocarmos em posição. E essa palavra da parteira vai sair, queridas. Pode ter certeza que esse negócio mexeu comigo. E quem estava lá sabe do que eu estou falando. Meninas, não percam o ano que vem. Já tem mulher querendo já fazer a mala para o ano que vem. Entendam uma coisa. Nós fomos gerados para trazer vida, porque aquele que nos deu vida em abundância. Então pare, não olhe para a sua dor, achando que é o ponto final de tudo. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus maravilhoso, mas Ele é o Deus de justiça e retidão. E quando Ele alinha todas as coisas, o anjo Gabriel tem que descer em favor. E você
se coloque de pé nessa hora. Eu quero orar para nós termos um tempo de ceia. Nós vamos ceiar. Aleluia. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer a você uma coisa: nada pode calar a voz profética que está dentro de você. Nada pode limitar aquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. Não use mais a sua dor como escudo. Não use mais a sua dor para você entrar dentro de uma bolha e achar que tudo está perdido. Não use mais as suas experiências passadas para colocar um ponto final na sua história. Hoje, nessa noite, Deus quer mudar pessoas de estação aqui. Hoje, nessa noite, Deus quer abrir a madre de mulheres aqui. Sim, para sonhar com o novo de Deus, para sonhar com o fruto de Deus, para sonhar com a promessa que Deus já te deu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E eu quero orar. Nós vamos cantar, né, gente? Nós vamos cantar alguma coisa assim, né? Né, Ariel? Jesus, ó. As irmãs gostam. Gente, eles gostam quando eu venho pregar aqui, tá? Que eles ficam doidos para cantar uma Cassiane. E aí depois põem a culpa em mim. Mas eu quero orar pela sua vida. Nós estamos num culto de ceia, mas o Rei dos Reis está aqui. E eu não posso deixar de liberar aquilo que Deus me comunicou. Há meses essa palavra, para dizer que aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir em seu tempo. Então não desista desse Deus, não desista das promessas dEle, não desista dos seus sonhos, mas se alinhe o seu coração, confiando no seu Deus, que é o Deus que move montanhas. Aleluia, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, igreja. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar por sacerdotes aqui. Se você é um sacerdote que está aqui, põe a mão na sua fronte. Mulher, põe a mão no seu ventre. Mulher, põe a mão no seu ventre. Sacerdote, põe a mão na sua destra, porque às vezes a sua mentalidade precisa ser transformada. Não é a sua lógica que vai mudar as coisas. Não, não, não. É a sua mente alinhada com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu começo por esses homens. Pai amado, encontre morada sobre essas mentes, Senhor. Faça o seu alinhamento. Faça, Senhor, tudo o que o Senhor tem que fazer na mente e no coração dos nossos sacerdotes. Em nome de Jesus, que eles possam, Senhor Deus, ser homens valentes, homens segundo o teu coração, homens segundo a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abre a voz profética desses homens. Eu oro que haja uma liberação nos céus, com uma voz profética no interior da vida desses homens, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, alcance as mulheres agora. Toma o ventre das suas filhas, para gerar os seus sonhos novamente, Senhor. Para gerar, Senhor, a Deus, a sua promessa. Em nome de Jesus, que essas mulheres sejam tocadas por Ti, Senhor. Que toda promessa que já foi liberada nesse ventre, Pai amado, venha frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Mas que haja, Senhor, encontros contigo, encontros, Senhor, com a tua presença, encontros que irão marcar, Senhor, a minha e a geração dos meus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Jesus.